Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Ivan Leão com mais um vídeo de Corel. Nesse vídeo eu vou estar trabalhando com a opção agrupar. Agrupar e desagrupar. Já vou adiantar que num próximo vídeo eu vou trabalhar com a opção combinar e separar. Eu estou comentando isso porque no início é comum confundir um pouco o agrupar com o combinar. Mas são coisas diferentes e eu vou estar apresentando cada um em um vídeo. Então, nesse vídeo a gente vai trabalhar com agrupar. Vamos lá então. Agrupar nada mais é do que a gente juntar objetos em um grupo, para que eles possam se comportar como um conjunto, sendo movidos, redimensionados, aplicado cor e assim por diante. Tudo em conjunto. Então eu estou colocando aqui alguns elementos, vou colocar algumas cores. Inclusive a paleta de cores extra está aqui ligada, porque no vídeo anterior eu trabalhei com paleta de cores. Eu vou desabilitar ele aqui mesmo. Então, paleta de cores. E desligar a paleta Pantone. Se você não viu esse vídeo, é só dar uma procuradinha aí na playlist, que lá eu expliquei bastante como é que funciona a paleta de cores, como adicionar outras paletas e assim por diante. Então, beleza. Aqui duas cores, com um texto, ok. Então, imagina que eu tenho esses três elementos e eles vão ser um conjunto, vão formar alguma arte. Vamos fazer algo assim, ó, só para exemplificar melhor. Vamos colocar assim, ó. Faz de conta que isso aqui é uma logomarca. Lógico que isso aqui está bem precário, né? Primitivo. E eu quero fazer o seguinte, mover esse conjunto para um lado e para o outro, redimensionar, trabalhar com ele de diversas maneiras. A gente sabe que é possível selecionar todos os elementos dessa maneira, ó, selecionando aqui por fora, né, dando um clique, formando esse pontilhado, selecionando eles e mover. Até aí, sem segredo. Só que quando a gente tem vários elementos, como esses três, ou poderiam ser mais, poderiam ser até dezenas de elementos para formar um conjunto, vamos chamar assim, fica um pouco incômodo toda hora ficar fazendo isso, esse tipo de seleção. Além disso, o que pode complicar mais ainda a gente é se a gente fizer algo assim. Eu tenho uma outra coisa aqui e eu quero pegar esse conjunto, diminuir, colocar aqui dentro e de repente eu vou querer manipular ele. Deixa eu jogar para trás esse quadrado ciano. Vou querer manipular de novo esse conjunto. Se eu clicar e arrastar o vermelho, né, o círculo aqui vermelho, vai arrastar só ele. Eu não quero isso. Eu quero poder mover todo esse conjunto, que eu estou chamando de logo, de uma vez só, sem ter que ficar toda hora selecionando de novo. Nesse caso, eu poderia fazer assim, né? Selecionar de novo por fora, pegando só esses elementos que eu quero, e mover. Mas eu vou complicar mais um pouco a vida ainda. Ó. Deixa eu desfazer. Imagina que eu tivesse outros elementos aqui. Vou colocar uma outra cor. Vou colocar mais um aqui embaixo. É só um exemplo bem precário, tá, pessoal? Para explicar como é que funciona essa questão do agrupamento. Então eu tenho todos esses elementos e de repente eu quero selecionar só o logo. Ó, já começou a complicar. Eu não vou conseguir pegar só o logo, eu vou acabar pegando os dois retângulos verdes. Ah, e eu posso fazer então de outro jeito. Vou aqui, clico um objeto, Shift, clico outro objeto, mantenho o Shift pressionado, clico no outro objeto. Pronto. Tenho os três objetos selecionados. E aí eu posso mover para outro lugar. Tá. Tudo isso é para exemplificar que ficar movendo os objetos sem agrupar fica realmente bem trabalhoso quando a gente quer que um objeto se comporte como um conjunto. Beleza. Agora, como que eu faço então para todos esses três elementos, né, se comportarem como se fosse uma coisa só? Basta selecionar todos eles do mesmo jeito que a gente fez no início e ativar a opção de agrupar. O agrupar pode ser ativado por três caminhos basicamente. Menu de contexto, que é clicando com o botão contrário do mouse, que é o botão da direita, em cima desses objetos. Eu vou ter aqui a opção agrupar. Então basta eu clicar no agrupar. A outra opção é o atalho Ctrl e o G, como está aparecendo aqui. Nesse caso, vou clicar. Então, agrupei. Observem que já mudou um pouquinho o jeito. Ó. A seleção indica que tem todos esses objetos, né, no grupo. E aqui embaixo está aqui, grupo
de 3 objetos. Se eu clicar fora deles, ou seja, desselecionar e clicar de novo em qualquer um, seja na parte vermelha, seja na parte amarela ou no próprio logo, né, no escrito logo, todos os 3 serão selecionados de novo, porque agora eles são um grupo. Então eu posso mover facilmente, posso clicar fora, desselecionando, trabalhar com outras coisas e de repente, eu quero mover de novo. Basta clicar e arrastar em qualquer ponto, seja na área amarela, seja na área vermelha ou em cima do texto. Então essa é a facilidade de agrupar elementos. Beleza, mas eventualmente vocês vão querer desagrupar para fazer algum tipo de manutenção, alterar alguma coisa aqui nesse conjunto. Como fazer isso? Mesmo esquema, botão contrário e tem aqui, ó, desagrupar, que também tem um atalho, que é o Ctrl U. Eu vou desagrupar, então eu vou clicar aqui. A seleção ainda está ativa, ou seja, eu tenho 3 objetos selecionados, não aparece mais como um grupo de 3 objetos, então se eu clicar fora, clicar em algum dos objetos, é só aquele objeto que está selecionado, não é mais um grupo. Para eu selecionar e agrupar de novo, pontilho todos eles e eu faço o agrupamento. Eu falei anteriormente que tem 3 caminhos para agrupar, pelo menos eu conheço 3, não sei se tem mais algum. Que é o botão da direita aqui, que é o contexto, né, menu de contexto, o atalho, que é o Ctrl G, e também tem aqui no menu objeto a opção agrupar. Então, tanto faz o caminho que você faça, tá? Mas eu sugiro que se você trabalhar com frequência, com o Corel, né, trabalhar profissionalmente, ou está tentando se tornar um profissional, acostumar com alguns atalhos, que são essas combinações de tecla, como o Ctrl G, então fica muito mais ágil você selecionar os objetos e utilizar o teclado, que é o que eu vou fazer agora, pressionando Ctrl G, pronto, está agrupado. Se eu quiser desagrupar, do mesmo jeito, eu posso utilizar o atalho, que nesse caso é o Ctrl U. Ele vai desagrupar. Beleza, então esses são os básicos para a gente fazer agrupamento e desagrupar esses elementos. Agora vamos fazer algumas coisas um pouquinho mais complexas. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho esse logo, vou deixar ele agrupado de novo, ó, Ctrl G, só que esse logo vai formar outro conjunto, vamos lá. Então, essa minha área aqui bizarra, né, vamos chamar de um fundo, né, uma arte completa, esse conjunto aqui, eu também quero que seja um grupo, ou seja, esses 2 quadrados verdes, esses 2 retângulos verdes, né, mais essa área em ciano, eu quero que tudo isso se comporte como um grupo. Então, eu vou selecionar e agrupar de novo, Ctrl G. E eu quero que esse logo seja colocado aqui, vou até centralizar ele, deixa eu jogar de novo para frente, centralizar ele usando um atalho. Eu vou estar passando uma aula, logo na sequência dessa série de vídeos, uma aula especificamente sobre alinhamento, com vários atalhos, o painel de alinhamento, porque isso também é bem importante, tá? Então aqui só utilizei alguns atalhos para centralizar os elementos. Tá, então como eu falei, aqui eu tenho agora um grupo, ó, grupo de 3 objetos, que é esse fundo ciano e os 2 retângulos verdes. E tenho esse outro grupo, que é o nosso logo, tá aqui, ó, grupo de 3 objetos, que é a área vermelha, a amarela e o texto. Só que agora eu quero que os 2 conjuntos, esses 2 grupos, se comportem como um novo grupo. Então eu posso agrupar de novo, eu posso agrupar grupos. Vamos ver como é que funciona. Vou selecionar todos eles e de novo vou utilizar o Ctrl G para agrupar. Mas antes de usar o atalho Ctrl G, ou seja, antes de agrupar, observe aqui embaixo, está escrito 2 objetos selecionados. Mas está visível que a gente tem vários objetos, na verdade a gente teria 6 objetos. A questão é que quando a gente tem um grupo, ele é considerado como um só objeto. Então, na prática, eu tenho 2 objetos, porque cada um desses objetos é um grupo independente, e cada um desses grupos, nesse caso, está sendo formado por 3 objetos. Então, eu vou agrupar utilizando o atalho Ctrl G. Beleza. Então, agora, de novo, ó, grupo de 2 objetos. Só que a gente sabe que aqui dentro tem mais objetos. Vamos aumentar um pouquinho o zoom. Eu tenho 2 grupos formados por 3 objetos. Agora, imagina o seguinte. Eu quero desagrupar esses 2 grupos. A gente já aprendeu que tem o desagrupar, que o atalho é o Ctrl U. Mas, de repente, você quer desagrupar tudo de uma vez só. Então, eu vou fazer as 2 etapas. Primeiro, eu vou desagrupar só os 2 elementos. Então, botão contrário. Está aqui a opção desagrupar, que seria a mesma coisa que eu pressionar o Ctrl U. Cliquei aqui na opção, ele desagrupou. Para eu conseguir mover os objetos livremente, eu tenho que clicar fora de selecionando e, de novo, clicar em algum dos grupos, seja nesse
que tem os 3 objetos aqui, ó, ou nesse, que tem esses outros 3 objetos. Beleza. Agora eu vou desfazer para voltar como estava. Ó. Aqui, aqui, mais um, desfazer, aqui, assim tá bom. E embaixo a gente lê, ó, grupo de 2 objetos, tá? Do jeito que estava antes, tá? Então os 2 grupos, que são formados por 3 objetos, eles ainda estão como um novo grupo, tá? É um pouco confuso, qualquer coisa vocês voltam um pouquinho o vídeo e volta e ouve de novo o que eu falei. Mas vamos lá. Então agora eu ainda tenho esse grupo, para provar que é um grupo, eu vou arrastar e olha aqui, tá tudo junto. Se eu quiser desagrupar todos eles de uma vez só, eu posso utilizar uma outra forma de desagrupar. Botão contrário, e eu tenho aqui, ó, desagrupar tudo. Nesse caso não tem um atalho, tá? Tem que ser pelo menu mesmo, ou o menu de contexto, que eu estou fazendo agora, né, que é botão da direita, ou lá em cima no menu objeto. Então, vou utilizar aqui o desagrupar tudo. Aí tudo ficou desmembrado. A gente pode ver aqui embaixo que agora ele mostra a legenda como 6 objetos. Então, se eu cancelar a seleção, clicando aqui fora, e clicar em qualquer um dos elementos, vou pegar aqui no amarelo, por exemplo, e arrastar, eu vou ver que agora estão todos separados como no início. Beleza? Então a gente viu que é possível agrupar, agrupar grupos, desagrupar e desagrupar tudo. Então a diferença do desagrupar tudo é que ele vai desagrupar mesmo que tenham outros grupos internos, ok? Eu recomendo que você pratique um pouquinho criando grupos, depois agrupando grupos com outros grupos para ver como é que funciona esse comportamento. E aí você vai entendendo melhor. Mas na prática, no dia a dia, a gente vai pegando o jeitão, né? Uma última explicação aqui, deixa eu só desfazer. Beleza, estão todos aqui agrupados de novo. Deixa eu até abrir uma colinha minha, porque na verdade eu fiz algumas anotações para não esquecer de nada durante o vídeo. Uma das coisas que eu vou mostrar é a questão de como que a gente pode manipular momentaneamente algum elemento de dentro de um grupo sem ter que desagrupar. O que eu quero dizer com isso? Se eu precisar alterar a cor de um elemento ou redimensionar um elemento sem ter que desagrupar. Vamos ver como é que funciona isso. Como aqui é um grupo, vamos ver um detalhe porque eu não mencionei ainda. Se eu aplicar uma cor, vou pegar laranja. Se eu clicar nessa cor, como tudo isso está agrupado, olha o que vai acontecer. Tudo vai ficar da mesma cor, laranja. Porque o grupo se comporta como uma unidade, um só elemento. E aí a cor acaba sendo aplicada em todos eles. A mesma coisa se eu for redimensionar, ou rotacionar, ou aplicar efeito de sombreamento, ou qualquer outro tipo de manipulação, vai afetar o grupo todo. Mas eu não quero isso, vamos desfazer. Então voltou com as cores originais. Ao invés de você ter que desagrupar tudo para alterar só um dos elementos, tem um jeito mais prático, tem um atalho para a gente fazer isso. Eu posso selecionar um elemento de dentro de um outro elemento, ou seja, de grupos, a partir de uma tecla de atalho, com o Ctrl. Então, aqui é um grupo ainda, observe que é um grupo de 2 objetos, e lembrando que cada um desses grupos é um outro grupo de 3 objetos. Eu vou segurar o Ctrl e vou dar um clique aqui na área vermelha. Vamos ver o que acontece. Cliquei. Aqui embaixo aparece o seguinte, ó, secundária, grupo de 3 objetos. Secundária é o termo que o Corel nos indica que eu estou fazendo uma subseleção. Eu estou selecionando uma área interna de um grupo, ok? Então, se eu aplicar uma cor agora, olha o que vai acontecer. Ele vai aplicar só nesse grupo, que é essa secundária, né, esse grupo de 3 objetos que eu selecionei. Mas ainda é um grupo tudo. Então, se eu clicar fora e clicar e arrastar, eu vou ver que ele ainda é um grupo. Beleza? Mas digamos que a gente não quisesse aplicar a cor em todo esse conjunto. Eu quero apenas alterar a cor do amarelo. Vamos lá então. Vou segurar o Ctrl, vou dar um clique aqui. Observe que ficou de novo. Secundária, grupo de 3 objetos. Se eu der mais um clique com o Ctrl, no mesmo lugar, finalmente eu estou apenas com o retângulo selecionado. Como que eu sei isso? Porque a gente percebe que a seleção está bem marcada aqui, né, as alças, né, estão bem demarcadas na área do retângulo. 2, está escrito aqui retângulo. E 3 eu percebo pela cor. Olha aqui, está bem nítido que realmente é o retângulo selecionado. Com ele selecionado, eu posso aplicar a cor que eu quiser individualmente
e posso mover individualmente, aumentar, rotacionar, ou seja, fazer todas as operações como se o elemento estivesse sozinho, desagrupado. A diferença é que ele ainda é um elemento do grupo. Só que se eu clicar fora, vamos ver aqui, ó, ele é um grupo ainda. Qualquer lugar que eu clicar aqui é um grupo. Então eu posso clicar e arrastar e ele é o nosso grupo original. Então fica mais prático da gente momentaneamente editar alguma coisa rápida sem ter que ficar desagrupando tudo. Especialmente quando a gente tem vários grupos agrupados dentro de outros grupos. Beleza? Então deixa eu ver mais uma vez aqui minha listinha, se não estou esquecendo de nada. Eu acho que é isso mesmo, porque no próximo vídeo eu vou estar falando do combinar, como eu comentei no início do vídeo, que é algo parecido com o agrupar, mas não é a mesma coisa, tá, pessoal? Então é importante ter esse domínio do que é o agrupar e do que é o combinar, que a gente vai estar falando no próximo vídeo. Então, como sempre, clica no joinha aí para dar aquela força, isso é muito importante para que o YouTube saiba que esse vídeo tem um conteúdo interessante e possa oferecer para outras pessoas. Se não se inscreveu ainda, clica lá no botão de se inscrever no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, né? Porque aí você vai ser notificado quando eu libero os próximos vídeos. Além disso, como sempre, qualquer sugestão ou dúvida, por favor, deixem aí nos comentários. Sugira o vídeo para os amigos, tá? Encaminha para alguém que também gosta dessa área, que usa Corel. Beleza? É isso e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!